E se eu te dissesse que a sua visão sobre a serpente no relato de Gênesis está completamente equivocada? Que a narrativa de Adão e Eva contém um segredo capaz de revolucionar sua compreensão? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir é muito mais fascinante e misterioso do que qualquer coisa que você já ouviu antes. A história de Adão e Eva no Jardim do Éden é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. No centro dessa narrativa está a serpente, que induz Eva a comer o fruto proibido, provocando a queda da humanidade. Historicamente, essa serpente tem sido vista como uma cobra literal, associada ao engano e à tentação. Mas e se essa interpretação estiver errada desde o início? Neste vídeo, vamos explorar o texto hebraico original de Gênesis e revelar uma verdade oculta que desafia as visões convencionais. Ao final, você verá essa história de uma maneira totalmente nova, com insights profundos que podem transformar sua interpretação desse texto antigo. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é fundamental tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. Tradicionalmente atribuído a Moisés, contém relatos que moldaram o pensamento religioso por séculos. A história de Adão e Eva no Jardim do Éden é especialmente significativa, tratando de temas como inocência, tentação e a condição humana. Entender os personagens centrais desse relato é essencial para uma compreensão mais profunda de sua mensagem. Para desvendar a verdadeira natureza da serpente, é necessário retornar ao texto hebraico de Gênesis. No capítulo 3, versículo 1, a serpente é descrita com a palavra hebraica Nahash. Embora comumente traduzida como serpente ou cobra, o hebraico é uma língua rica em nuances e Nahash pode ter significados muito além da tradução literal. Embora possa se referir a uma serpente literal, Nahash também pode significar alguém com poderes ocultos ou habilidades de encantamento. Isso nos leva a reconsiderar a identidade da serpente como algo mais complexo que uma simples cobra. Estudiosos há muito tempo discutem sobre a verdadeira identidade da serpente. Alguns sugerem que Nahash deve ser visto como um símbolo de forças caóticas ou como um ser divino em rebelião. Outros acreditam que a serpente representa algo mais simbólico, talvez um anjo caído ou uma manifestação de Satanás. Uma visão interessante é a de que a serpente é um rebelde divino, similar a Prometeu da mitologia grega, que desafia a ordem estabelecida ao trazer conhecimento para a humanidade. Nessa interpretação, a serpente não é apenas um enganador, mas um personagem complexo, tanto tentador quanto iluminador. Agora, vamos explorar algumas identidades possíveis da serpente, levando em consideração esse entendimento mais amplo de Nahash. Primeiro, como um ser divino. Alguns estudiosos acreditam que a serpente era um ser divino ou semidivino. Essa ideia se encaixa na mitologia do Antigo Oriente Próximo, onde serpentes muitas vezes simbolizavam sabedoria e imortalidade. Em várias culturas, as serpentes eram reverenciadas, vistas como criaturas poderosas e sábias. Na antiga Mesopotâmia, por exemplo, o deus Ninazu, ligado ao submundo e à vegetação, era representado como uma serpente. Na mitologia egípcia, a cobra era um símbolo da deusa Wadje, que representava proteção e soberania. Esses contextos mostram que, além de serem vistas como enganadoras, as serpentes também eram símbolos de conhecimento e poder. Se aplicarmos essa perspectiva ao relato de Gênesis, a serpente pode ser interpretada como uma figura divina que oferece não apenas tentação, mas também sabedoria e livre-arbítrio. Em muitas culturas antigas, a serpente era vista como uma representação do caos. A serpente de Gênesis pode representar forças caóticas que desafiam a ordem divina e testam a obediência humana. Ao adotar essa estrutura simbólica, vemos a serpente como um agente do caos,
que testa os limites da obediência e da ordem divina. O conflito entre ordem e desordem é um tema central em muitos mitos de criação, e as ações da serpente podem ser vistas como parte de um conflito cósmico maior. Outra interpretação considera a serpente como uma metáfora para o conflito interno entre obediência a Deus e a busca pelo conhecimento proibido. Essa visão sugere que a serpente representa a curiosidade humana e o desejo de autodeterminação. O ato de comer o fruto não é apenas desobediência, mas uma reflexão profunda sobre a natureza humana e a busca por sabedoria. Nessa interpretação, a serpente se torna um símbolo do dilema moral interno enfrentado por todos: seguir as regras ou explorar o desconhecido. Esse tema é recorrente na literatura e filosofia, como em Paraíso Perdido, de John Milton, onde Satanás, disfarçado de serpente, tenta Eva ao apelar ao desejo humano por sabedoria. De modo semelhante, o mito de Prometeu, que desafia os deuses para trazer conhecimento aos mortais, reflete temas de rebelião e iluminação. Seja como rebelde divino, símbolo do caos ou metáfora, a serpente em Gênesis nos convida a rever nossa interpretação tradicional. A história de Adão e Eva, vista sob essa nova luz, se transforma em uma narrativa sobre a busca do conhecimento e a tensão entre ordem e caos. A serpente deixa de ser apenas uma figura de engano e se torna um catalisador para a jornada humana em direção ao entendimento e à autoconsciência. Essa nova interpretação pode trazer profundas implicações teológicas. Ela nos desafia a ver a serpente não como completamente maligna, mas como uma figura que desempenha um papel vital no desenvolvimento humano. Ela também nos convida a pensar sobre o papel do conhecimento e da tentação no plano de Deus. Será que a serpente, na verdade, estava facilitando o processo de crescimento e aprendizado da humanidade? Para os crentes de hoje, essa nova visão pode enriquecer sua fé e aprofundar sua compreensão das Escrituras. Ela nos convida a explorar os textos bíblicos com uma mente aberta e a reconhecer a profundidade das histórias antigas. Ao revisitar os versículos-chave de Gênesis, como a introdução da serpente no capítulo 3, versículo 1, a promessa de sabedoria no versículo 5 e a expulsão do Éden no versículo 22, podemos encontrar novos significados que nos fazem refletir sobre a relação entre a humanidade, o conhecimento e o divino. Se você chegou até aqui, comente abaixo com a palavra 100% para confirmar que absorveu o conhecimento deste vídeo. Para mais tópicos interessantes, não deixe de assistir ao vídeo recomendado que aparece na tela agora. Obrigado por assistir.